Frank Marcoussi nasceu na Filadélfia em 6 de junho de 1901, filho de um ministro, provavelmente Giovanni Marcoussi, 24 de agosto de 1857 a 27 de dezembro de 1931, associado de Luigi Francesco na Filadélfia e Lucrezia nascida Pugliese, 11 de março de 1862 a 12 de julho de 1942. Depois que seus pais migraram para os Estados Unidos, eles moraram com o irmão mais velho de Frank, Charles, nascido em 14 de novembro de 1887, a Tessa, Chieti, Itália, um eletricista da Reading Railway, e sua esposa Marietta. O cartão de draft da Primeira Guerra Mundial de Charles indica seu local de nascimento como a Tessa, Prov Chieti, Itália, e esse pode ter sido o ponto de origem de Giovanni e Lucrezia. Eles chegaram ao porto de Nova York em 15 de novembro de 1893. Não há informações públicas sobre o nascimento de Marcoussi, mas Luigi Francesco observa em seu Fedele Testimonianza que sua visita a Filadélfia em 1909 resultou na salvação de Will Fratello Giovanni Marcoussi, sua moglie, ed un figlio, sua sorella Carolina, ed una sua figliuola, e la sorella Concetta. O Diretório da Filadélfia de 1908, no entanto, não lista nenhum Giovanni Marcoussi, embora haja um Giovanni Marcoussi que veio pela Ilha Elise em 1906, cujo pai Antônio Marcoussi de Alfaiate, 809 Arp Street. Está listado como residente na Filadélfia. Que ele ainda estava envolvido, de fato um ancião, da reunião da Igreja Cristã Italiana na antiga Igreja Episcopal Metodista Betânia, na Rua 11 com a Mifflin, até 1923 pode ser visto nos registros do Tribunal de uma apelação do pastor, Frank Fracasia, e outros membros para uma liminar contra Marcoussi e outros anciãos. Filadélfia inquirer 3 de julho de 1923, é possível que a Carolina Marcoussi mencionada por Francesco fosse a Carolina Marcoussi que se casou com Giovanni d'Alessandro, CN 25 de junho de 1875, 2 de agosto de 1935, Cincinnati, e na Filadélfia em 8 de janeiro de 1900, e estava, no início da Primeira Guerra Mundial, morando na casa de tijolos marrons de 3 andares, não. 1233 Ellsworth Center, Filadélfia, Sus Marcoussis moravam em 1018 Ellsworth. Carolina nascida Marcoussi morreu aos 93 anos, em sua residência, 122 Parker Center, Cincinnati. Seu obituário indicava que ela era a mãe de Louis Marcuso, embora isso provavelmente seja um erro. O arquivo do ministro Flower PHC sobre Quirino Grilli observa que Grilli foi ordenado de 1918 a 1919 na Filadélfia por o reverendo Marcoussi e reverendo Fracassin Francesco, indicando que o pai ministro ao qual Frank Marcoussi provavelmente está se referindo era de fato Giovanni Marcoussi. Giovanni e Lucrezia foram originalmente enterrados no Oddfellow Cemetery, Filadélfia, que em 1951 foi adquirido pela Autoridade de Habitação da Filadélfia para a construção do projeto habitacional Raymond Rosen. Eles foram realocados para a Lauvial Memorial Park em Rockledge. Quando jovem, Frank Marcoussi originalmente teve aulas no Strayers Business College e no Drexel Institute of Technology. À medida que seu interesse pelo ministério crescia, ele se matriculou na Escola da Bíblia da Filadélfia e no Seminário Teológico Americano, em Wilmington. Em 1922, ele começou a trabalhar para Bell Telephone Company na Filadélfia, um emprego que manteve durante grande parte de sua vida, mesmo depois de entrar no pastorado. Em 1935 ele começou a estudar no programa de extensão do American Theological Seminary em Wilmington, mais conhecido como Wilmington Bible College, uma escola batista revivalista dirigida por George J. Appel, Jr., um convertido de Billy Sunday que se tornou um conhecido evangelista em a área dos 3 estados, Lumadu e 2007, enquanto trabalhava e dormindo quando tinha a chance. Em 1939 graduou-se com B.A. em Educação Bíblica, Philadelphia College of the Bible, e em 1941 com uma em Wilmington Bible College.
Frank foi originalmente ordenado pela Associação Batista do Condado de Camden NJ em 26 de março de 1942. Ele serviu pela primeira vez como pastor assistente da Terceira Igreja Batista Rosedale em Camden, sob Omar N. Barth. De 1944 a 1959, ele foi pastor da Igreja Batista de Richmond em East Indiana Ave Tilton Center, Richmond, Pará. Ele continuou trabalhando, fundou 2 escolas bíblicas e ensinou inglês para imigrantes italianos. Ele se casou com Jenny e Jane Mujoli, de 1899 a 1995, com quem teve 5 filhos: Lucretia, 1923 a 2010, M. Van Dalen e João Paulo, de 1924 a 1990, Gerald J. 1925 a 1996, Frank Paul Jr., 1930 a 2012, Carey, 1939 a 2012. Lucretia tocava órgão na Igreja Batista de Richmond. A partir de 1945, ele fundou e tornou-se reitor do Instituto Batista para Obreiros Cristãos, que oferecia aulas noturnas gratuitas para treinamento leigo, e estava baseado em 1425 Snyder Ave, Filadélfia. Além disso, foi presidente da Associação Ministerial Italiana de Filadélfia e Vizinhança, capelão do Transporte para Cristo. Em 1961, após 40 anos na Bell Telephone, Marcoussis se aposentou. Em 1965, ele recebeu um D.D. honorário do William Carter College e do Evangelical Theological Seminary, de Goldsboro, Carolina do Norte. Em fevereiro de 1965, foi empossado como pastor de Jamesburg AG, pela liderança do ramo italiano da Agusa, Philip De Angelo, por Sant'Otaro, Quirino Grilli, que agora era superintendente-geral do ramo italiano, e havia sido ordenado por pai de Frank e John Liardi, com música de Bruno Malpara. Em 1965, 1º de março, transferiu sua ordenação para o ramo italiano da Agusa e pastoreou em Jamesburg AG. Ele imediatamente se envolveu na vida da comunidade, servindo em órgãos como o Jamesburg Office of Economic Opportunity, o Jamesburg Ministry 1, foi secretário do Northeast Evangelical Ministry 1 na Filadélfia e capelão do Carver Nursing Home em Inglitov. Foi representante oficial e tesoureiro nos Estados Unidos do Hospital Evangélico de Nápoles, Itália. Jamesburg AG foi mais tarde assumida pela Missão Multicampus Espanhola La Senda, dirigida por F. Roberto e Sônia Arias. Em 1965, Frank ajudou a fundar o Ministério para Ministros Pentecostais nos condados de Middlesex, Mercer e Union. Frank Marsarano, Princeton, foi secretário e Norman Kirk e New Brunswick, foi tesoureiro. Em 1967, ele concorreu ao Conselho de Educação de Jamesburg. Seu fracasso na eleição o levou a considerar-se seus outros cargos cívicos, como presidente do Comitê de Ação Doutrinária Negoborror e como membro do Conselho de Curadores, Serviços Jurídicos, OEO, eram desejados. Ele renunciou a ambos, sinalizando que seu excesso de comprometimento o levou a negligenciar seus deveres para com a Igreja. Ao servir a comunidade, sempre senti forças e influências externas sempre lutando contra mim, tanto que não pude compartilhar a plataforma na noite dos candidatos, e mais recentemente, tive que passar a última semana na cama. Ele continuou, no entanto, a representar os vizinhos que se sentiram prejudicados, por exemplo, com as decisões de planejamento do Borough Council. Mais tarde naquele ano, ele foi nomeado para os conselhos do Norchester Bible Institute, Green Lane, Pará, e o ramo italiano Agusa fundou o Pine Grove Bible Institute, Camp Meeting e Home for the Aged. Frank Marcoussis morreu em sua residência no terreno da igreja em 75 Stevens Center, Jamesburg, em 17 de novembro de 1967. Ele também foi enterrado no cemitério Lauviel, 501 Timon Pike, Rockland.